a minha alegria e a honra de ter recebido o convite para mediar esse encontro, conduzido por essa equipe maravilhosa, que daqui a pouco a gente vai conhecer, da qual eu tenho a satisfação de agora fazer parte. Então, eu vou me apresentar e fazer a minha autodescrição. Bem, eu me chamo Ada Lúcia, sou psicóloga, estou lotada na seção biopsicossocial da Divisão de Saúde do Tribunal de Justiça de Rondônia. Sou do gênero feminino, tenho 1,50 m de altura, sou branca, de cabelos e olhos castanhos escuros, cabelos longos, estou usando um vestido branco, estou na sala, nós abriremos o encontro hoje com a fala da doutora Andressa Policy, psiquiatra, com o tema Sinais de Alerta, e aqui valorização da vida e prevenção ao suicídio. Em seguida, nós ouviremos o psicólogo Pedro Martins, que discorrerá sobre Celebrando a Vida e a Esperança, uma perspectiva sobre a saúde mental. Prosseguindo, teremos as assistentes sociais Beatriz, Helena e Joelma Rosário, que abordarão saúde mental na perspectiva social, um caminho para o bem-estar. Bem, cada profissional terá 15 minutos para apresentação, e lembrando ainda a todos que nos acompanham que podem enviar suas perguntas ao chat, se possível, direcionar ao profissional, lembrando-se, por gentileza, para se identificar, tá? Identificar o seu nome. Bem, nós convidamos, então, a doutora Andressa Policy, Bom dia. A palavra. Bom dia a todos. É um prazer imenso para mim estar aqui mais uma vez. Nossos queridos psicólogos da nossa equipe, serviço social. Cumprimento aí a equipe da Emeron também, transmitindo a nossa live. E a gente está aqui hoje para falar de um tema extremamente importante, que não só no mês de setembro, mas sim, nós precisamos dar valor durante o ano inteiro. Eu sou Andressa, eu sou médica psiquiatra dentro do quadro do Tribunal de Justiça, e vamos conversar um pouco hoje sobre esse assunto. Pode passar, por favor? Quem que está? Joelma? Então, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha que ela foi inspirada no jovem Mike M. O Mike M era um jovem americano que, infelizmente, ele tirou a própria vida no ano de 1994, e deu nome à campanha porque ele tinha, na época, um carro que era um Mustang e era pintado na cor amarela. Então, no período do luto, os familiares entregaram algumas fitas na cor amarela, onde nessa fita constava um cartão escrito: se precisar, peça ajuda. E então a campanha ela foi trazida para o Brasil, junto com o Centro de Valorização da Vida, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, e desde então todas as instituições passaram a adotar o amarelo. O amarelo simboliza também a cor da vida, do movimento, da luz. Então, tornou-se uma campanha nacional. E aí, a gente tem alguns autores que falam sobre essa questão da pessoa, do suicídio e da pessoa querer tirar a própria vida, tem vários mitos sobre isso, vários livros sobre isso. Dentre eles, um que se trata do mito de Sísifo, onde o Sísifo ele foi condenado a carregar uma pedra para cima e para baixo da montanha. Quando ele chegava em cima da montanha, a pedra caía novamente, e sim, ele tinha que voltar a levar a pedra, carregar a pedra para cima da montanha. Muitos comparam isso com a nossa vida atualmente. O que é que a gente faz da nossa vida? Será que a nossa vida acaba se tornando, de fato, isso, de carregar uma pedra, chegar até o topo e voltar, E tem também alguns autores mais recentes. O Viktor Frankl foi um psiquiatra
que ele viveu, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele enfrentou um campo de concentração e ele escreveu a experiência dele dentro desse campo de concentração e porque ele foi um sobrevivente, né? Então, se trata de um livro muito bom sobre a gente buscar o sentido da própria vida, né? E aí alguns outros autores também, né, Clarice Lispector, também essa temática, né, do sentido das coisas, né? Então a gente vê aí diversas frases. E a gente pensar que na sociedade contemporânea, o que se tornou a sociedade contemporânea? Será que se tornou isso aqui, como a gente vê na foto, né? Então, os problemas ali acontecendo, a vida no caos, né, explodindo, e a gente ali, né, também num papel passivo, num papel de espectador, num papel de não fazer parte, né, do que acontece, e sim, a sociedade se preocupa muito mais em mostrar, né. Aqui eu dou esse exemplo para vocês do que é que a gente precisa entender enquanto tratamento, né, de saúde mental. Esse slide eu ilustrei essa foto, né, de um jogador de futebol, em que ele teve aí ele torceu o tornozelo, né, o Neymar, né, que todos conhecem. Então, o Neymar teve aí um episódio físico, né, e quando acontece um episódio desse tipo, a gente entende que ele teve um problema físico, que ele precisa ali da ajuda do médico, do ortopedista, do fisioterapeuta. A gente entende que ele ali, naquele momento, ele precisa de uma equipe para cuidar dele, porque a lesão, ela está ali, ela está nítida, né? Então, muito diferente dos quadros psíquicos, onde a gente não vê exatamente uma lesão, a gente não vê algo concreto, físico, né? Pode passar esse slide, por favor. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de algo que até o momento, hoje nós estamos em 2025, né? Então ainda precisa muito do cérebro para ser estudado, mas a gente conhece, né, a rede neuronal, que são essas células que fazem parte do nosso sistema nervoso. Elas também podem sofrer, assim como a gente tem lá a lesão do Neymar, né? A gente também tem a lesão neuronal, a gente tem as falhas das secreções de neurotransmissores, o que, por fim, pode... Então, pensando na questão do suicídio, né, do ato de tirar a própria vida, quando a gente fala em suicídio, a gente tem aquele ato cuja intenção, sim, a morte de forma consciente, intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que aquele indivíduo acredita ser letal. Isso está dentro da cartilha do Conselho Federal de Medicina, tá? Então, o suicídio, a gente precisa pensar que, sim, é uma questão de saúde pública, é um problema que é subestimado, como a gente acabou de falar. As questões em saúde mental, elas tendem a ser subestimadas simplesmente por não ter algo visível ali, né? E, embora seja um ato individual, a gente sabe que repercute, sim, na coletividade, né? Então, de cada suicídio, 6 a 10 pessoas, elas vão ser diretamente impactadas, seja emocionalmente, socialmente ou financeiramente, tá? E não se trata de drama, não se trata de chamar atenção. Então, o suicídio, a gente precisa pensar que, sim, é uma questão de saúde pública. Pode passar, por favor, porque esse é um vídeo, eu creio que o vídeo não vai ter som, né? Consegue? Tá. Então, o suicídio, ele se trata de um comportamento que a gente tem que pensar que ele é multifatorial. Então, depende aí de fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais, socioambientais, não é apenas um fator, não é apenas o fator biológico. A gente tem que ver naquele indivíduo o meio que ele está inserido, a família da onde ele de origem dele, né, a genética. Então, porque a gente sabe que tem etnias, né, a gente sabe que tem grupos, a gente sabe que tem culturas que
elas têm suas próprias características, né, que vão influenciar aí mais ou menos para esses riscos. E aqui a gente traz um modelo psicológico só para ilustrar. Então, pensando aí nos fatores genéticos, tem os fatores hormonais, os neurobiológicos, conjunturais, né? Isso tudo junto, fazendo uma conexão, né, pode levar aí a fatores de estresse, fatores que são gatilhos, trazendo aí traumas, pessimismo, desesperança, e colaborar para os estressores psicossociais. É só para vocês entenderem o quão complexo é, né, o fato da gente falar sobre isso, o fato da gente falar sobre o ato, né, de tirar a própria vida. Mas a gente precisa pensar que existem esses modelos biopsicológicos, tá? Pode passar esse slide, por favor. Então, pensando no suicídio como um problema de saúde pública, a gente entende que, sim, mais de 90% dos casos estão relacionados a doenças mentais, tá? Então, apenas 10% não tinham doença mental prévia. E aí, se a gente pensar de quais tipos de doença mental estão mais envolvidos com o suicídio, né? Principalmente os transtornos de humor, tá? Em torno de 35,8% dos casos estão relacionados a transtorno de humor, e quando a gente vê lá quase a outra metade ali da pizza, a gente vê os transtornos relacionados ao uso de substâncias, 22,4%. Os transtornos de humor, quando a gente fala de transtorno de humor, nós estamos falando de depressão, tá? Nós estamos falando de transtorno afetivo bipolar. Então, a gente imagina, por exemplo, um indivíduo, uma pessoa que tenha um quadro depressivo, que esteja em vigência de uso abusivo de substância, então, esses fatores de risco já se somam, né? Então, eles fazem aí, são responsáveis por boa parte, né, desses quadros, tá? Podemos passar este, por favor. E aí, considerando os fatores de risco, então, a gente tem dentro dos quadros dos transtornos psiquiátricos, a depressão, o transtorno bipolar, então, transtornos relacionados ao álcool, ao uso de outras substâncias, tá? Os transtornos de personalidade, a esquizofrenia e os outros transtornos também. Dentro volta um pouquinho, a gente tem a parte, volta um pouquinho, tá passando para frente, tá passando para frente. É para trás. Aí, vai voltando, isso. Volta um pouquinho. Aí, mais um. Pronto. Então, de fatores sociodemográficos, a gente precisa considerar aí, né? Então, o gênero masculino, a idade 15 a 35 anos e acima de 75 anos, aquela população também sem filhos, moradores principalmente de áreas urbanas, indivíduos que estão desempregados ou recém-desempregados, tá? Ou aposentados, geralmente pessoas que são solteiras, separadas, viúvas, também têm mais risco, e pessoas que passaram por condições de migração, de mudança de localidade, tá? Então, sempre que a gente for falar disso, a gente considera aí os fatores de risco, né? Tanto psiquiátricos, sociodemográficos, agora a gente vai passar, pode passar esse slide, isso. E a gente tem outros fatores também, doenças clínicas incapacitantes, então aquele indivíduo que acaba de descobrir, né, uma doença grave, incapacitante, e também aspectos psicológicos, né, perdas recentes, a situação do luto, perda de figuras parentais, aquela pessoa que muitas vezes ela tem um perfil de personalidade de pouca resiliência, quer dizer, ela enfrenta um problema, mas ela não se adapta, ela não flexibiliza, né, ela quebra, né, com o problema, e tem uma tendência a ter maior impulsividade, agressividade, humor instável, pessoas que, por exemplo, já passaram por abuso físico, sexual, ou têm uma dinâmica familiar conturbada. E reações de aniversário a gente coloca porque, geralmente, a gente tem que ficar atento quando são datas especiais, tá? O aniversário de algum evento, ou aniversário, até mesmo aniversário de alguém, ou da própria pessoa, tá?
Pode passar adiante, por favor. Então, a gente falar da importância, né, porque traz, de fato, perdas sociais, familiares, econômicas, e a gente lembrar que, sim, as taxas de suicídio, elas, infelizmente, têm aumentado para mais de 60% nos últimos 45 anos, tá? E esse aumento, ele deu-se maior prevalência na faixa etária jovem, de 18 a 24 anos. Ele configura entre as 3 primeiras causas de morte. Então, no mundo, a gente tem aí esse dado de que mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida, e é a segunda maior causa de mortes entre os jovens, né, de 15 e 29 anos. E no Brasil, a gente tem esse dado de que 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano, em média. E se trata da quarta maior causa de morte entre 15 e 29 anos, tá? Então, aqui são alguns conceitos, tá, que é mais específico, né, quando a gente fala do suicídio, o que é uma tentativa de suicídio, o que é um para-suicídio, tá? Sempre a gente, para analisar, precisa levar em consideração as características do ato, a história clínica, as doenças psiquiátricas prévias, esses fatores, né, de risco, os fatores gatilho, tá? Pode passar adiante, por favor. E aqui que eu quero também que vocês, que a gente dê uma atenção maior para esse slide, tá? Porque muitas vezes, quem vai ajudar nessa prevenção são as próprias pessoas que convivem, né? Que muito assim, no próprio ambiente de trabalho. Então, algumas frases para que a gente fique alerta, né? Quando alguma pessoa pode estar em risco, né? A pessoa começa a dizer para você que preferia estar morta, eu não posso fazer nada, não aguento mais, que eu sou um perdedor, sou um peso para as outras pessoas, né, que as outras pessoas vão ser felizes sem mim. Então, essas frases, elas estão relacionadas aí a um pedido de ajuda. Muitas vezes ele é sutil, né, porque a gente está tão atribulado com as outras coisas, com as coisas da própria vida, e muitas vezes a gente acaba não dando o valor devido a essas frases, né, frases de amigos, de colegas, e aí a gente pensar, volta um pouquinho só para a gente concluir, o estou bem, né, porque, como é que você está? Eu estou bem, mas, olha lá, dentro do bem, o bem pode ser mil coisas, né, o bem pode ser acabado, perdido, machucado, sozinho, então rejeitado, decepcionado, agoniado, depressivo, quebrado, né? Dentro do bem, a gente tem diversas nuances, né? Então, o famoso estou bem. Cuidado com isso também, tá? Vamos passar para frente. A gente percebe que a maioria das pessoas, né, que começam a ter pensamentos relacionados à morte, elas têm a questão da ambivalência. Elas querem aliviar a angústia, elas querem aliviar a dor daquele momento, mas se você for conversar de fato, a pessoa, ela não quer tirar a própria vida, muitas vezes, tá? Essa questão da ambivalência. A impulsividade, então, assim, a gente entende que tem pessoas que têm um perfil de mais impulsividade ou menos impulsividade, ela acaba se tornando um fator de risco, porque é como se a pessoa não tivesse freio, né, como se ela não tivesse o mecanismo inibitório do cérebro ali trabalhando plenamente para inibir um ato violento, né, contra ela mesma ou contra até outras pessoas também. Então, tem essa questão da impulsividade. A solidão, né, isso daqui é muito comum nos tempos de hoje, principalmente na era pós-pandêmica, né, tem até livros mais recentes que falam da solidão dentro do nosso século, porque ela mudou, né, ela veio com esse quê aí de rede social, veio com... O que isso não traz para a gente, né? A sociedade contemporânea, ela traz, ao mesmo tempo, nós temos tantas conexões, tantos vínculos ali, né? Tantos amigos de rede social, mas quem verdadeiramente está com a gente, né? Então, essa é uma grande questão e um grande problema, né, do nosso século atual. E muitas pessoas que estão nessa condição de adoecimento mental, elas relatam sentimentos fortes de solidão. E aqui um outro componente que é a vontade de desistir.
a pessoa, ela chegou mesmo né, ali, ela não vê mais saída, ela não vê mais luz no fim do túnel, ela não vê mais perspectiva, ela perdeu a esperança, então ela está com vontade mesmo de desistir, de parar tudo. E muitas vezes o fato de querer acabar com a própria vida representa uma fuga de uma angústia intensa, a qual ela não consegue lidar, a qual ela não sabe como lidar, né? Pode passar, por favor. Então, a gente tem, dentro dos fatores psicológicos, o que eu chamo de 4Ds, né? Então, a depressão, o desespero, o desamparo e a desesperança, tá? Esses 4 componentes aqui, quando juntos, eles trazem para nós um grande fator, um grande chamativo de alerta, tá? E aqui a gente, para avaliar, né, as circunstâncias e motivações, então, frequentemente a presença de fatores estressantes, então aquela pessoa, ela está num conflito interpessoal muito forte, né, isso contribui significativamente para o aumento aí das tentativas, dentro do contexto de problemas psicossociais, a gente precisa entender também se a razão foi resolvida, a razão permanece, a razão pela qual ela se desorganizou, a razão pela qual ela teve vontade de desistir. Né? E aí eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, né? Então, pessoas envolvidas com situações de risco, né? Até risco social, risco de exposição social seria um deles, né? Um problema muito grande que ela não conseguiu resolver, um problema conjugal que ela também não conseguiu resolver. E quem que a gente tem? Fora aí o tratamento, claro, psiquiátrico, psicológico, a gente precisa sim de um suporte institucional, de um suporte familiar, suporte de amizades, tá? Tudo isso é importante, porque como a gente viu no início, trata-se de um quadro que ele tem um contexto amplo, tá? A gente não pode reduzir somente a um atendimento profissional, né? É necessário toda uma rede de suporte para que a gente possa ter aí uma melhora na qualidade de vida e valorize, e tenha a questão da valorização da vida, tá? Que a gente faça prevenção. A gente falou um pouquinho dos fatores de risco, então falando um pouco dos fatores de proteção, quando aquela pessoa tem uma autoestima elevada, laços sociais bem estabelecidos, quando ela tem a religiosidade, independente da crença, da doutrina, mas ela tem isso, né? Ela encontra na vida um sentido, uma razão para viver, a ausência de doença mental, né? Ou quando ela tem a doença mental estabilizada, tratada, tá? São fatores de proteção. Estar empregado, ter crianças em casa, um senso de responsabilidade com a família. Por exemplo, né, mulheres que passam por gravidez aí, desejadas, planejadas, então têm capacidade de adaptação positiva, de resolução de problemas, acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Então, a gente tem esses fatores como fatores protetivos, tá? E é isso aqui que a gente busca, né, ao longo das nossas orientações, ao longo do nosso caminho, a gente busca que a pessoa se torne mais resiliente, que ela encontre, de fato, um motivo, uma razão para continuar a sua existência, né? Para alguns, uns vão por um caminho, outros vão por outros, né? Mas sempre é possível encontrar, tá? E aqui a gente tem as medidas preventivas, o que já foi feito, o que já foi estudado e que funciona, tá? Enquanto política pública. A gente precisa, sim, dificultar o acesso aos meios, né? Tanto armas de fogo, meios letais, isso já foi comprovado que previne, que ajuda na redução das taxas, tá? Teve esse estudo do Golden Gate que eu coloquei aqui para ilustrar, então, eles fazem todo ali dentro da ponte, na Golden Gate, em São Francisco, foi feito um trabalho e que ficava ali uma equipe, né, controlando as pessoas que iam até lá para, infelizmente, né, tirar a própria vida, e que 94% dessas pessoas que foram impedidas por essa equipe que estava ali, elas não vieram a tirar a própria vida futuramente, né? Então, quer dizer, a gente conseguiu evitar ali na hora e depois, né, a pessoa seguiu a vida, mostrando
que na verdade existe, que há outras possibilidades aí de reencontro. Então, aí outras políticas públicas que já foram adotadas, que funcionaram, banimento de pesticidas, as barreiras em ponte, né, que já foram feitas aqui mesmo em Porto Velho, nós temos, né, a ponte ali, então já tem todo uma triagem ali do Corpo de Bombeiros, né, já tem uma atuação ali. E, sim, claro, o suporte familiar, de extrema importância, tá? Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós estamos frente a frente aí, né, com o trabalho é onde a gente fica boa parte do nosso tempo. Então, atentar para aquele colega, para aquele amigo, que eventualmente citou uma daquelas frases ali que a gente comentou, e não é necessário, pessoal, ser especialista para desconfiar ou sugerir ajuda para alguém. Então, a gente vai avaliar, né, o risco dos casos e encaminhar para uma equipe especializada. Isso aqui é quando a gente pensa no que fazer. Então, eu vou encontrar um local adequado e calmo para conversar com essa pessoa, reservar um tempo para conversar com essa pessoa e, principalmente, ouvir efetivamente. E aqui eu coloquei, né? Encontrar alguém que tenha disponibilidade para ouvir e compreender os sentimentos suicidas fortalece as intenções de viver. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas se preocupam muito com, ou chegam para mim e perguntam, doutora, mas o que eu tenho que falar quando ela me falar isso? Né? Eu não sei o que eu vou dizer. Mas muito mais do que a gente vai dizer é como a gente vai ouvir, né? Esse é o grande ponto, tá? Então, repare no risco, ouça com atenção e conduza até um profissional. Dessa forma, a gente pode ajudar alguém em risco, tá? Pode passar, esse é um videozinho, depois se quiserem eu mando para vocês. E olhar com atenção, com carinho, né, para cada indivíduo que se apresenta na nossa vida. Isso aqui, de fato, é o que salva vidas. A gente tem as redes de apoio também dentro dos centros de atenção psicossocial, nas unidades de pronto atendimento. Aqui em Porto Velho, dentro do SUS, a gente tem o Hospital João Paulo II, que é a fonte terciária, né, que é da saúde terciária, mas que atende urgência e emergência. Centros de valorização da vida, que tem ali suporte, né, 24 horas por telefone. Os ambulatórios e clínicas especializadas, e as universidades, tá? A gente pode passar, por favor. Volta um pouquinho. A gente tem dentro do Tribunal de Justiça o portal do servidor, né? Então, pelo EGESP, a gente tem lá como agendar uma consulta com o psicólogo, com o psiquiatra. Então, dá para entrar com a senha e o login e obedecendo o calendário de abertura de agendas, é possível fazer o agendamento com esses profissionais, tá? Dentro da equipe aí do quadro do Tribunal de Justiça. Comigo, com os psicólogos, tá? É possível também fazer o agendamento de consultas. Então, a gente tem aí, concluindo, que a restrição aos meios é eficaz, porém exige esforço e trabalho conjunto. É necessário também o acesso aos serviços de saúde mental e o segmento próximo daquelas pessoas que sobreviveram às tentativas, né? Então, aqui a gente finaliza, tá? Conhecendo as teorias, dominando as técnicas, mas na hora de tocar uma alma humana, nós somos apenas outra alma humana, tá? E essa mensagem que eu deixo para vocês obrigada a todos, agora vamos dar continuidade, tá? Obrigada, doutora Andressa. É uma fala maravilhosa, necessária, é importante mesmo acessarmos todas essas informações, conhecermos, né, tanto os fatores envolvidos, tanto os fatores de risco, como os fatores de proteção, e como me chamou a atenção a questão também das políticas públicas, né, o poder público, por meio de suas iniciativas, também precisa cuidar dessa temática. Bem, nós vamos agora, então, convidar o Pedro, psicólogo Pedro Martins. Pedro, com você a palavra. Obrigado,
Obrigado também, doutora Andressa, foi muito importante sua fala. Eu, eventualmente, ao longo da minha fala, eu vou retomar uma ou outra coisa que a senhora trouxe aqui também. Passando para a minha autodescrição, eu sou um homem maduro, assim, tenho 46 anos, e o tempo foi um pouco cruel, assim, com meus cabelos, levou tudo embora, então sou um homem de 46 anos careca, tenho 1,86 de altura, 118 quilos. Que mais? Eu tô sentado no computador aqui da minha sala, e que fica na Secretaria de Gestão de Pessoas, na Avenida Lauro Sodré. No fundo de onde eu estou apresentando aqui a minha tela, o fundo de tela do qual eu estou falando para vocês, tem dois quadros muito bonitos que eu gosto de utilizá-los para receber as pessoas que eventualmente venham me procurar ajuda aqui, né? Então, dito isso, vamos passar para a fala, para o conteúdo, né? Então, já faz assim uns 2 anos que nós aqui do psicossocial da Divisão de Saúde, nós temos priorizado uma outra estratégia, né? Assim, ao invés de falar direta e abertamente sobre o tema principal da campanha, que a doutora Andressa, inclusive, trouxe de uma forma magistral, né? Nós temos priorizado, quando eu digo nós, eu digo o psicossocial, né? Psicólogos e assistentes sociais. Nós temos priorizado falar sobre a vida, né? O foco que a gente tem adotado, então, né, de uma outra forma, ele tem sido priorizar conteúdos que sejam ligados à vida como um todo, né? E que, a partir dessa abordagem, nós possamos celebrá-la, né? Nós possamos passar a ideia para vocês de que a vida é uma coisa que vale a pena ser vivida, né? Não estamos, contudo, nesse movimento, descartando a necessidade de tratamento médico, de outras coisas e tal, mas estamos priorizando aqui, ter como horizonte falar sobre a vida, né? Então, vamos falar, dito de outra forma, novamente, vamos falar sobre saúde mental de uma perspectiva positiva. Pode passar, Iane. Iane? Aí, beleza. Conexão dentro dessa área que eu acabei de falar para os senhores aqui, que é priorizar com conteúdos ligados à vida, né? O tema que eu escolhi para essa minha breve fala é conexão, tá? Conexão com outros, conexão com coisas, com momentos, né? Assim, conexão. O que eu estou querendo dizer por conexão, né? Quando eu estava na faculdade ainda, lá se vão 25 anos, sei lá, eu li um livro chamado O Antiédipo, e na primeira página desse livro tem uma frase que me marcou para o resto da minha formação e do meu exercício profissional, que é o seguinte: nós somos uma máquina que se conecta, que está o tempo inteiro buscando conexões, que quer se conectar com algo, com coisas, e quando acontece de essa máquina
não querer mais se conectar com coisas, né? Assim, não buscar não sentir falta ou dar uma ênfase um pouco exagerada em apenas uma conexão, certo? Tem alguma coisa errada, porque nós temos um mundo para nos conectarmos e o que a gente tem visto hoje em dia é a gente se conectar apenas com o meio virtual, né? Então, assim, temos um empobrecimento das relações interpessoais que são cada vez mais superficiais e até certo ponto descartáveis. Temos assim uma espécie de prisão que a gente vê que muitas vezes somos nós mesmos que nos colocamos nessa prisão, né? Assim, que prisão é essa que eu estou falando? É o ciclo de rotina, casa, trabalho, casa, aí eventualmente uma faculdade e tal, né? Então, aqui na Dizal, quando nós vamos receber gente que nos procuram para que nós possamos ajudá-los, né? Eu estou com uma ansiedade terrível, né? Tenho sintomas depressivos graves e não consigo dormir e tal. Então, é muito comum, nesses casos, a gente ver um hiperfoco em uma área específica que é uma área que eu sei, eu reconheço que não tem como mudar isso, né? Que é o trabalho. As pessoas se conectam com o trabalho hoje de uma forma que elas se entregam de corpo e alma para aquela conexão ali, né? Então, vamos manter em evidência sempre o que eu estou entendendo por conexão. É um link, né? Entre nós mesmos e uma outra coisa ou uma outra pessoa, uma outra situação e tal. Então, as pessoas hoje se linkam, né? Não estou querendo generalizar, porém, é uma coisa comum e é por isso que eu estou trazendo isso aqui. Conecta com o trabalho de uma forma que o trabalho preenche todas as esferas do indivíduo, da vida dele, entendeu? Você sai do trabalho, né? vai para casa, vai para o cinema, ou sei lá para onde, mas você está tão conectado com aquela coisa lá, tá? Que você não consegue desconectar daquilo nem quando você está no seu momento de lazer, de descanso, né? E tal, entendeu? Então, Pedro, mas você está querendo dizer que é errado se conectar com o trabalho? Não, de forma alguma, tá? O que eu estou querendo dizer é que deve haver uma coisa chamada equilíbrio, tá? Conexões devem ser feitas de forma equilibrada. Então, quanto menos eu me focar prioritariamente em apenas uma delas, tá? Eu parto do princípio de que, acontecendo isso, quanto mais equilibrada e sólida minhas conexões forem, né, mais eu acredito que, nesse caso, mais nós vamos estar caminhando no sentido de um fortalecimento da nossa saúde mental, né? A gente viu a doutora Andressa agora falando sobre fatores de proteção, né? Então, assim,
fatores de proteção na medicina, né? Nós, da psicologia, vemos esses fatores protetivos como conexões que precisam ser feitas. Ao invés de mais cedo, quando eu tenho que ir para o trabalho, por exemplo, né? Eu levanto cansado, mal-humorado, né? Assim, sem vontade de ir. Nossa, estou indo para aquele lugar chato, que tem pessoas chatas, mas que eu tenho que ir porque eu preciso ganhar o meu dinheiro, né? Então, eu, ao invés de já acordar com esse pensamento, eu posso levantar, dar 3 passos até a minha janela e olhar para o dia lá fora, para ver se o dia está bonito, se vai ter sol, se vai ter chuva, né? Isso é uma forma de conexão, tá? Então, quando eu faço esse link entre fatores de proteção, né, com conexões, eu estou querendo dizer o seguinte, que as conexões precisam ser diversificadas, né, diversificadas. Uma outra forma de falar, de definir isso múltiplas. Elas precisam ser múltiplas. Ah, mas eu não sei, eu não tenho vontade de ver pessoas, eu não tenho vontade de sair de casa, e eu chego no meu trabalho cansado, com sono, e saio de lá pior ainda. Então, quando chega a gente aqui para conversar conosco, para pedir ajuda para nós aqui, e apresenta esse discurso, a primeira coisa que eu busco ver com essa pessoa é que tipo de conexões essa pessoa faz na própria vida dele. É uma coisa muito focada ou tem uma flexibilidade maior. Essa pessoa tem bons hábitos de vida, né? Ela faz a atividade física e tal. Iane, passa para mim, por favor. Então, como eu estava dizendo, né, bons hábitos de vida passam por boas conexões, e boas conexões, de alguma forma, também passa pelo sentimento de esperança. Então, assim, se eu acordo de manhã cedo, como eu estava dizendo naquele exemplo, né? E ao invés de sintonizar meu foco, minha atenção no meu desgosto por estar indo para um lugar que eu não quero, né? E se eu, ao invés de fazer isso aí, eu for até minha janela ver o dia, né? É garantido que isso vai prevenir que ele tenha doença? Não, de forma alguma, mas pode servir como uma forma de cultivar em si próprio o sentimento de esperança, né? Então, a esperança, nesse sentido, é uma escolha, né? Eu escolho determinados hábitos de vida, eu escolho determinados comportamentos que me possibilitem ter esperança na minha vida, né? Então, como está no meu slide aí, podemos escolher focar nas coisas positivas e buscar ajuda quando precisamos. Aí eu coloquei alguns exemplos assim de práticas, né, que de uma certa forma favorecem isso que eu
que eu estou assim, tentando celebrar com vocês aqui. Então, tem o exercício do sentimento de gratidão, tem o mindfulness, tem a meditação e a atividades criativas, né? Criação, a gente sabe, quando eu crio, eu estou me conectando com uma coisa que nem eu sei o que é, mas que, mesmo assim, tem o poder de possibilitar, de me motivar para que eu queira chegar em algum lugar para poder ter o prazer de olhar essa coisa que eu estou criando depois. Pode passar, Yane, por favor. Então, resiliência. Resiliência, basicamente, assim, conceitualmente, né, é a capacidade de lidar com desafios e de se adaptar às mudanças. É uma força que todos nós possuímos e que pode ser desenvolvida e fortalecida ao longo do tempo. Então, eu tenho exemplos de práticas que promovem a resiliência que eu coloquei aí, tá? Exercício físico, meditação, aprendizado de novas habilidades e etc, 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 né? O essencial dessa mensagem, tá? Tentar passar para os senhores uma mensagem de que saúde mental não se dá, né? Ela não vai vir para os senhores apenas fazendo uso de medicação psicotrópica. Então, se você faz uso de medicação psicotrópica, mas não combina esse uso com bons hábitos de vida, né? E higiene do sono, por exemplo, quando vai deitar, nada de celular pela cama, né? Se você não cultiva todas essas coisas colateralmente ao tratamento médico, não é a medicação que vai dar esse pulo do gato para nós no sentido de uma cura. Nós temos que cultivar boas escolhas. Nós temos que cultivar a qualidade das conexões que por nós são feitas. As conexões, elas podem ser escolhidas por nós, né? Assim, tem conexões que são assim um pouco mais superficiais, né? Como no trabalho, por exemplo, a gente não precisa, no trabalho, fazer uma conexão muito profunda. Por outro lado, em outros lugares da tua vida, você escolhe para quem você vai abrir a porta da tua vida para deixar que entre e, consequentemente, você tem o poder da escolha para decidir com o que você quer se conectar, o que é bom para você, o que dá sentido para a tua vida, entendeu? Pode passar, Yane. Então, como celebrar a vida? Faça coisas que você ama, conecte-se com os outros, cuide de si mesmo. Só um parênteses aqui. Quando eu digo cuide de si mesmo, não não julgue os outros, entendeu? Quando eu vou para a academia, por exemplo, eu estou cuidando de mim mesmo. Só um exemplo assim, tá? E acima de tudo, seja grato pelas coisas boas em sua vida. Pode passar, não sei se tem ainda coisa. Então, façam uma escolha positiva hoje. Conecte-se com alguém que você ama, cuide de sua saúde mental e física, seja grato pelas coisas boas em sua vida. É importante lembrar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física e que buscar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Yane?
Conclusão. É isso. O Setembro Amarelo é um mês para celebrar a vida e a esperança. Vamos escolher focar nas coisas positivas e buscar ajuda quando precisarmos. Lembre-se de que você não está sozinho e que há pessoas que se importam e querem ajudar. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, né? Nós agradecemos e fica, então, o convite, né, para celebrarmos a vida, para atentarmos para esses aspectos que você tão bem colocou, né? Fazer conexões com pessoas, com coisas, com atividades, com rotinas, que sejam saudáveis e cuidem, né, de nós, né? Obrigada. Vamos, então, agora ouvir, né, a assistente social Beatriz e a Joelma. Com vocês, meninas. Bom dia a todos que nos acompanham nessa live, nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. E também aos colegas que aqui se encontram compartilhando desse tema que é tão importante. E pelo que nós ouvimos já nesse início de manhã, a gente está bem em sintonia, porque estaremos falando também coisas muito similares, né? Eu vou começar com a minha autodescrição e depois a Joelma, na sequência, também estará fazendo a sua autodescrição, que estaremos trazendo algumas reflexões também sobre a saúde mental. Eu me chamo Beatriz, sou uma mulher de cor branca, olhos castanhos escuros, cabelos grisalhos na altura do ombro, estou usando óculos de grau com batom, vestindo uma blusa com listras nas cores azul e branca, saia preta, sentada em uma cadeira no local de trabalho, tendo ao fundo uma parede na cor amarelo claro e uma persiana na cor bege. Joelma, esteja à vontade para fazer sua autodescrição, para a gente dar continuidade. Obrigada, Bia. Bom dia a todos. Meu nome é Joelma Rosário, sou uma mulher branca, de olhos castanhos escuros e cabelos castanhos também. Meus cabelos são médios, com mechas claras, né? Estou vestindo uma roupa verde com detalhes em azul, combinado com um blazer branco. Estou com brincos de pérola, estou usando um fone de ouvido, tá? Encontro-me sentada em uma cadeira preta, no local de trabalho. Ao fundo, há uma parede em tons amarelo claro e uma janela. Por que falamos que a saúde mental é importante? Porque ela está ligada nas relações interpessoais e ao contexto social e ambiental em que a gente vive. Essas relações, elas influenciam diretamente no nosso bem-estar emocional, na nossa capacidade de lidar com os desafios, na construção de um senso de pertencimento e suporte que são essenciais para a manutenção da saúde psicológica. Ela não existe isoladamente, e ela influencia na nossa capacidade, conforme o Pedro e a doutora Andressa falou, na nossa capacidade de lidar com o estresse, na nossa capacidade de construir relacionamentos saudáveis, na nossa capacidade de enfrentar as adversidades que a gente se depara no dia a dia, e também na nossa capacidade de alcançar os nossos objetivos. Priorizarmos a nossa saúde mental, ela não é uma meta a curto prazo, é um compromisso de vida. E ela tem que ser uma decisão diária, individual e intransferível. Ela não pode ser transferida para que outra pessoa venha a cuidar da nossa saúde mental. Nós temos que ter essa decisão individual. Todos nós sabemos que temos enfrentado muitos desafios, mas a forma como a gente escolhe enfrentar esses desafios, ela determina a nossa qualidade de vida. Então, nós temos que procurar valorizar a nossa mente para que a gente possa alcançar os nossos sonhos e as nossas conquistas. Joelma, pode falar sobre os pontos de reflexão. Agora, gostaria de propor a vocês um momento de pausa e reflexão pessoal.
Sabemos que a rotina, as pressões e os compromissos muitas vezes nos fazem deixar o autocuidado para depois. Então, convido você a olhar um pouco para si, com leveza, sem cobranças e sem julgamentos. Vamos refletir juntos, com perguntas simples, mas que podem trazer respostas valiosas. Como está a minha saúde mental? Pense, tenho me sentido cansado com frequência? Consigo descansar de verdade? Sinto-me sobrecarregado, irritado, ansioso? Ou tenho me sentido bem? Quem são as pessoas de apoio na minha vida? Amigos, familiares, colegas de trabalho, profissionais que eu posso procurar quando precisar, né? Quem eu posso procurar quando eu precisar para pedir ajuda? Talvez você lembre de alguém em que sempre pode confiar, ou talvez perceba que é hora de fortalecer esses vínculos. Que ações posso implementar hoje? O que posso fazer para me sentir melhor, mais leve ou conectado aos outros? Então, essas perguntas podem parecer simples, mas se você reservou esses minutos para refletir com sinceridade, já deu um passo importante. A saúde mental é como uma planta, precisa de cuidados constantes, luz, espaço e tempo para florescer. Aqui a gente trouxe algumas práticas que ajudam no bem-estar. Um bom estado de saúde mental permite que a gente consiga enfrentar os desafios e as mudanças da nossa vida cotidiana com equilíbrio, que sejamos produtivos e usemos as nossas habilidades em nosso favor. Também ajuda a que possamos interagir de forma harmoniosa no meio social em que vivemos, em que estamos inseridos. Nós vivemos em tempos muito acelerados, onde o cuidado com a saúde mental e física muitas vezes é deixado de lado. A tecnologia, ela veio para nos beneficiar, mas muitas vezes ela nos tira do nosso foco, daquilo que devemos melhorar nas nossas condutas diárias. Nós levamos o celular para a nossa mesa, quando vamos nos alimentar, nós levamos o celular para o nosso local de descanso, nós levamos o nosso celular para todos os ambientes em que frequentamos, e isso, muitas vezes, nos tira do foco de que devemos ter minutos de descanso, minutos de cuidados conosco mesmo. Mas as pequenas atitudes do dia a dia, nessas pequenas atitudes, a gente pode construir uma vida mais equilibrada e saudável. Vamos citar algumas práticas, né, que podem ajudar no nosso bem-estar. Como já foi falado aqui, né, nessa manhã, a questão de dormir bem. O sono é um dos pilares da nossa saúde. Nós temos que observar que nós temos 24 horas diariamente. Se nós delimitarmos alguns momentos para que a gente possa ter qualidade de vida, nós temos 8 horas para o descanso, para nós dormirmos. Temos 8 horas para nos dedicarmos ao trabalho, às nossas atividades no trabalho. E também temos 8 horas para o lazer, mas normalmente a gente não costuma estabelecer um tempo necessário para esses momentos. Então, a gente traz aqui para vocês, é importante a gente refletir sobre isso. Será que estamos usando esse tempo de forma que venha a trazer esse equilíbrio para a nossa saúde mental? Dormir bem é essencial para que a gente tenha o nosso corpo e a nossa mente em equilíbrio. Um outro fator que é interessante, que é uma prática interessante, é manter uma alimentação equilibrada, porque o que comemos influencia diretamente no nosso humor, na nossa energia e na nossa disposição. Alimentar-se de forma consciente é cuidar do nosso corpo e da nossa mente também. Outro ponto é a questão da prática das atividades físicas, porque movimentar o corpo libera as endorfinas,
reduz o estresse e melhora a nossa autoestima. Não precisa ser algo de forma intensa. O importante é se manter ativo. É você não deixar de ter um momento para você praticar uma atividade física. Outro fator é reservar os momentos de lazer. O lazer é tão importante quanto o trabalho, porque ele nos conecta com o prazer, conforme o Pedro falou, em relação à criatividade, e também nos dá um certo descanso, para que a gente possa recarregar as nossas energias. Outro fator é expressar emoções de forma saudável. Falar sobre o que sentimos, falar sobre o que estamos sentindo, é algo libertador. É reconhecer que o sofrimento existe, mas que não precisa ser enfrentado sozinho. O bem-estar, ele começa quando a gente reconhece que todos nós merecemos viver com qualidade, com respeito e com acolhimento. Quais os sinais que merecem atenção? Mais uma reflexão a gente está trazendo aqui. Porque muitas vezes a gente está em sofrimento, mas ele não é dito com palavras. Ele se manifesta em gestos, em comportamentos e até em atitudes de silêncio. Por isso, a gente tem que estar com bastante sensibilidade aos sinais que merecem atenção. Um deles, tristeza constante. Eu estou num processo de tristeza constante. Observe isso. Às vezes, um colega de trabalho está passando por algumas situações e a gente acaba nem percebendo, porque é importante que a gente esteja sensível a essas questões, né? Com os colegas de trabalho, na nossa casa, onde nós formos, o nosso meio social. Quando a gente está com ansiedades regulares e crises, insônia é um outro fator que nos traz também sofrimento. Uma noite mal dormida, no dia seguinte você não fica bem para trabalhar, para se relacionar com as pessoas, e aí traz irritabilidade, raiva excessiva, mudanças bruscas de humor também, são sinais que merecem a nossa atenção. Eles não devem ser ignorados. Eles são pedidos de ajuda, muitas vezes. Expressões de dor que precisam ser acolhidas com respeito e também sem julgamentos. Cuidado com a saúde mental, ele deve ser coletivo. Como eu falei anteriormente, a gente tem que ter essa decisão individual, mas ele é um cuidado que deve ser coletivo. Nós precisamos construir redes de apoio, fortalecer os vínculos e garantir que as pessoas tenham acesso a espaços de escuta e também de atendimento humanizado. Se você perceber esses sinais em alguém próximo ou em você mesmo, ofereça acolhimento e, sempre que possível, incentive a busca por ajuda profissional. Saúde mental é um direito de todos nós. Cuidar dela é um ato de amor para conosco e para com o próximo, de empatia e de compromisso com a vida. Que caminhos a gente tem para pedir ajuda? Se você ou alguém próximo estiver enfrentando momentos difíceis, existem caminhos possíveis e seguros para se buscar apoio. Conforme a doutora Andressa falou, o Pedro também. Reconhecer essa necessidade é um gesto de coragem e de cuidado. Nós temos os profissionais de saúde mental, né, psiquiatra, que realiza avaliação clínica e, quando necessário, indica tratamento medicamentoso, quando necessário. O psicólogo, que oferece escuta qualificada, um apoio emocional e acompanhamento terapêutico, né, quando há necessidade. Nós, assistentes sociais, também realizamos o acolhimento, orientamos, articulamos com a rede de serviço
E atuamos também na garantia de direitos sociais. Uma outra rede de apoio que é bem afetiva é conversar com os familiares e amigos de confiança, que pode ser o primeiro passo para aliviar o sofrimento, que é quando a gente fala da questão da formação dos vínculos, né? Seja com familiares, seja com os amigos da nossa confiança. Temos também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um meio bastante eficaz também, que ele está disponível 24 horas pelo número 188. É um serviço gratuito e sigiloso. Só lembrando que ele não oferece tratamento, ele só atua como um canal de escuta. Temos também os serviços na rede pública, conforme já foi falado também, que são as unidades básicas de saúde, que são as portas de entrada para o acolhimento e identificação precoce dessas demandas. Temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, são serviços especializados em saúde mental, com equipes multidisciplinares. Existem diferentes tipos de CAPs, tem o CAPs 1, 2, 3, tem o AD, tem o infantil, que atendem diferentes níveis de complexidade e também faixas etárias. Temos o SAMU, temos as UPAs e pronto-socorro, que são situações de urgência e emergência. Temos as clínicas escola, que são os espaços de apoio psicológico de escuta, né, nas universidades. E também a gente sempre costuma falar do movimento dos depressivos conhecidos. É um movimento que ele existe aqui em Porto Velho, foi criado por um procurador do MPF, e ele vem tendo reuniões frequentes, eles divulgam muito no Instagram. Procurem, quem tiver interesse de conhecer, né? Ele já ministrou palestras até aqui no tribunal também. É bem interessante. Pode falar, Joelma. Então, no Tribunal de Justiça de Rondônia, a Divisão de Saúde tem um papel fundamental no cuidado com quem faz a justiça acontecer. Oferecemos atendimentos complementares de saúde voltados para magistrados, servidores, estagiários e seus dependentes. Como a doutora Andressa falou, você pode entrar no EGESP, né? E agendar. Entre as especialidades disponíveis, destaque os atendimentos em psicologia, psiquiatria e serviço social, dentre outros. E se em algum momento você sentir necessidade, não hesite em procurar os recursos disponíveis. A promoção da saúde não depende apenas de atitudes individuais, ela precisa ser incentivada e valorizada dentro do ambiente de trabalho, criando espaços que favoreçam o bem-estar físico, emocional e social de todos os profissionais. E com esse compromisso, a Divisão de Saúde realiza ao longo do ano diversos projetos e campanhas voltadas para a prevenção, voltada ao cuidado e à promoção da saúde integral, como, por exemplo, o projeto Mais Saúde no Interior, Saúde Financeira, Comer Consciente, além das campanhas temáticas como Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, e a animada gincana do Judiciário. Tudo isso com o único objetivo, promover qualidade de vida e bem-estar. Se você já participou de alguma ação da Divisão de Saúde, comente aí no chat, conta para nós qual foi a sua experiência, né? Hoje eu quero destacar o projeto Se Cuidar é Legal. Essa iniciativa tem como foco o fortalecimento da saúde psicoemocional dos magistrados, servidores e estagiários do tribunal, promovendo autoconhecimento, empoderamento, cuidado com a saúde mental e melhoria na saúde integral. O projeto Se Cuidar é Legal inclui grupos temáticos virtuais, que ao longo do ano aborda temas essenciais como saúde do sono, autoestima, estratégia de organização, o processo de luto, entre outros. Também tem, dentro desse Se Cuidar é Legal, grupo virtual de meditação e biblioterapia. Só assim frisando que para participar do projeto Se Cuidar é Legal é necessário inscrição prévia, tá? Temos também outra ação, que são os grupos terapêuticos abertos de manejo de estresse e ansiedade. É um espaço criado para compartilhar experiências, aprender técnicas de relaxamento e desenvolver habilidades para lidar com os desafios emocionais do dia a dia.
Esses grupos terapêuticos, abertos de maneiras de estresse e ansiedade, são recomendados tanto para quem já vive quadros de ansiedade, quanto para quem deseja aprender estratégias de prevenção ao adoecimento psíquico. A participação é livre. Então, como que acontece? São sessões virtuais, 2 vezes ao mês, geralmente nas terças-feiras, das 8 às 10, e também tem presencial no Fórum Geral, exclusivo para o público interno da capital, também 2 vezes ao mês, que são as sextas-feiras, das 8 às 10. Se você quiser participar, é só entrar em contato com a Divisão de Saúde pelo WhatsApp institucional da recepção, e lá você terá acesso ao calendário completo e todas as informações necessárias. O Tribunal de Justiça de Rondônia também conta com uma parceria com a Well Hub, a maior plataforma de saúde e bem-estar do mundo, com o objetivo de promover a qualidade de vida de magistrados e servidores, tanto os ativos quanto os aposentados. A iniciativa oferece acesso a uma variedade de recursos voltados para o bem-estar físico, mental e emocional. Essa iniciativa é para incentivar o hábito saudáveis e o equilíbrio na rotina. Também temos o programa Benjude, que é um novo espaço de acolhimento e reflexão oferecido pelo TJ, voltado para o bem-estar psíquico no ambiente de trabalho, destinado a magistrados, servidores e estagiários. Para fortalecer esse cuidado no dia a dia, foi criado um canal de transmissão no WhatsApp, com as pílulas do bem-estar, que são áudios curtos e incentivadores para começar bem o dia com leveza, né? Se você tiver interesse em receber essas mensagens, é simples. É só escanear o primeiro QR Code, está na tela aí, e se inscrever no canal. Aí, todos os dias úteis, você vai receber uma nova pílula diretamente no seu WhatsApp. O Benjude também disponibiliza um programa de bem-estar psíquico em vídeos, dividido em 13 módulos. As aulas abordam os principais aspectos da saúde emocional. Cada módulo traz um conjunto de conteúdo sobre os fatores que influenciam o nosso equilíbrio mental. Os temas são diversos e abrangentes. Para acessar esse conteúdo, basta escanear o QR Code, que está na tela, né? Que leva você diretamente à página do Benjude. Aí você vai ter que colocar o seu CPF e você então terá disponível todos os vídeos do programa. Permita-se viver essa experiência. Se dê a chance de participar das ações e das campanhas que foram cuidadosamente pensadas para cuidar de você. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos aqui para caminhar ao seu lado, oferecendo escuta, apoio e ferramentas para que você possa florescer, mesmo em meio aos desafios. Porque o nosso papel como divisão de saúde é justamente esse: construir pontes entre informação, acolhimento e ação. E cada um de vocês também pode ser um multiplicador dessa cultura do cuidado, levando essa mensagem adiante, inspirando os colegas, fortalecendo os vínculos. Vamos juntos transformar o ambiente de trabalho em um espaço mais saudável, mais humano, mais consciente. Estamos chegando ao final da nossa conversa e queremos agradecer de coração a presença e a escuta de cada um de vocês. Que esta live tenha sido mais do que um encontro, que tenha sido um convite sincero para olhar com mais carinho para si mesmo e para quem caminha ao seu lado. Que tudo que refletimos aqui possa ecoar no nosso dia a dia, nos pequenos hábitos, nos pedidos de ajudas, nas pausas necessárias e principalmente na forma como nos tratamos. Muito obrigada pela presença. Se cuidem e lembre-se, saúde mental não é um detalhe, é um pilar da nossa vida. Nós estamos aqui também com alguns informes do nosso contato no serviço social, aqui da seção biopsicossocial da DISAL. Temos também o contato da recepção da DISAL, os nossos e-mails, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram nos partilhar algo, nós estamos à disposição. Eu gostaria de falar só uma mensagem muito curta, rápida e final. Existem pessoas que só desaceleram quando alguém fala o óbvio. Investem em tudo, menos na vida, menos na família e menos em si próprios. Quantas vezes você já trocou o que era importante pelo que diziam ser urgente? Não dá para terceirizar afeto e nem dá para adiar a vida. Você pode ser excelente no que você faz.
e ainda assim estar presente para quem você ama. Você pode ser produtivo sem se deixar abater. Produtividade sustentável existe. Cuidar da saúde mental não é luxo, não é vaidade, não é opcional, é base, é condição para viver, para trabalhar e continuar o que você ama sem adoecer. Se você ama o que faz, precisa se amar nesse processo. Bom dia a todos e muito obrigado. Obrigada, Beatriz, Joelma. Só que juntar aos os canais que vocês, né, disponibilizaram aqui para todos que nos acompanham, e colocamos também agora no chat, a Andressa colocou o e-mail, né, da Dizal, né, nós temos também o nosso Instagram, e são canais abertos, né, quem desejar, a Dizal está à disposição. Nós temos algumas manifestações aqui no chat, né? A gente sabe que é um assunto que fala sobre nós, que nos toca, e é compreensível que as nossas vivências acabem sendo, vindo à tona, mas algumas manifestações foram direcionadas para o psicólogo Pedro, né? E um movimento muito bacana aconteceu aqui no chat, né? Que são pessoas no exercício de um autocuidado, né? As pessoas começaram a se manifestar, colocar algumas questões pessoais e, ao mesmo tempo, exercer esse apoio mútuo. Isso é muito bacana, né? E dos elogios também, elogios para as falas da doutora Andressa, do Pedro, né, aqui da Joelma, da Beatriz, muito bacana. Todas as informações, Beatriz trouxe a questão dos movimentos e as práticas que essa sociedade, essa vida moderna acabou desconfigurando, né? Nas nossas vidas é importante a gente cuidar, e esses canais, essas instituições, essas redes de apoio, né, da atenção psicossocial. Bem, Oi? A gente está se dirigindo aqui para o término da nossa live, mas a gente quer muito agradecer a presença de todos, frisar mais uma vez que a Dizal, todas as equipes da Dizal, que tem por atribuição cuidar da saúde integral dos servidores e dos magistrados, se coloca à disposição de todos. A Joelma trouxe aqui, né, com muita propriedade, todas as iniciativas, as ações da Dizal. Hoje temos realmente o Benjude, um programa institucional permanente, que tem por finalidade olhar e cuidar da saúde, né, biopsicossocial do servidor, e a Dizal integra esse programa por meio das suas ações, das suas iniciativas, que foram todas listadas aqui pela Joelma, né? Então, alguma questão mais? Bem, só agradecimento. Então, a gente quer mais uma vez agradecer a todo o público que esteve aqui conosco, e os canais da Dizal estão à disposição, todas as equipes, nós estamos aqui para estar com cada um de vocês, e olhar, mais uma vez, fica o convite para a gente olhar para cada um de nós. A saúde mental, ela está em todas as esferas da nossa vida, a saúde mental, ela está em todos os movimentos do dia, cada ação que fazemos, cada movimento, com quem que a gente se relaciona, são as relações de trabalho, são as relações sociais, são as relações familiares, e conosco mesmo, né? E fica, então, o convite. Vamos continuar aqui falando sobre esse assunto, em todos os lugares, com todas as pessoas, divulguem. É uma tarefa coletiva e é uma tarefa que fala de cada um de nós, tá? Diz respeito a cada um de nós. Então, que todos fiquem bem e um bom dia
e até uma outra oportunidade. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. Sucesso. Obrigada a todos, bom dia. Valeu, gente.